E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Pra gente falar de capitalismo, o que é capitalismo, o que é socialismo, principalmente no podcast, como a gente nunca trouxe assuntos como esse, até quando eu liguei pra Renata, a gente fazer um podcast bem de fundação nesses assuntos, né? Por mais que a gente tenha uma audiência super qualificada, a galera super proativa, uma galera empreendedora de maneira muito forte, mas como é um ano, não só do contexto mais político apimentado, mas você fala muito de economia linkada com a história, e política tá nesse meio todo, não tem como descolar, né? A influência política na economia é fortíssima. Na realidade, a base de tudo está interligado, que é o que eu sempre falo. Só que o problema é que as pessoas acabam esquecendo do passado e focando no presente, que não é que é errado focar no presente, mas você consegue entender melhor o presente, se prevenir do futuro se você vê o passado. É verdade. E aí, isso vale também para a questão econômica. Então, assim, o que fizeram os governos passados? E eu tô falando de passado, assim, Getúlio Vargas, Juscelino, governos militares, depois da redemocratização Sarney. O que eles fizeram? Economicamente, socialmente, politicamente, o que deu certo, o que deu errado. Porque daí, se você não vê isso, as pessoas continuam falando assim, eu acho que agora com a inflação é uma boa ideia congelar preços. Você fala, não, pera... Além do fundamento estar errado, porque às vezes a pessoa não acredita, fala assim, eu não acredito no que você fala. Então tá bom, então revisita a história. O que aconteceu quando congelaram preços no governo Sarney, plano Bresser, plano Cruzado? O que aconteceu na Argentina, recentemente, que fizeram de novo, porque eles insistem, né, na mesma coisa. Então, esse tipo de coisa é super importante para, inclusive, empreendedores. Às vezes o empreendedor, ele foca muito no negócio, que é ótimo, excelente, ele tem que focar mesmo, mas como que ele vai tomar as melhores decisões? Qual é a crença que ele tem, que às vezes é uma crença limitante em relação à geração de riquezas, ou o que ele pode fazer, como que ele vai treinar as pessoas, como que ele contrata essas pessoas, onde que ele vai estar inserido. Então, faz diferença total você conseguir entender desses temas e aplicar isso à sua vida profissional e pessoal. E essa fundação é muito importante. A gente começar pelo básico, porque principalmente surgiu, e até quando eu liguei pra Renata, eu tava numa conversa entre amigos e uma galera bacana. E aí, quando um perguntou pro outro, cara, me explica, o que é capitalismo? Cara... Daí deu aquele tela azul. Deu uma tela azul. Ele não sabia explicar muito e tinha uns 2, 3 que também estavam quietos, mas, poxa, se tivesse feito a pergunta pra mim, sabe, capitalismo é ganhar dinheiro, é uma coisa... E dá pra ver que mesmo dentro de pessoas mais instruídas, esse conceito não é tão... Não sei se é a minha visão mais ótica de fora, não é tão bem... compreendida por todo mundo. Não é só que não é compreendido, mas o ponto é que a gente tem uma educação, e isso não é só no Brasil, não, mas uma educação que te leva a crer, mesmo sem entender o que é uma coisa ruim. É verdade. Então, você fica com aquilo na cabeça. Até porque, hoje em dia, você pega vocês, o Bruno Perini e a Malu, é mais normal a gente falar hoje no Instagram sobre riqueza, geração de riqueza, empreendedorismo. Mas qualquer pessoa fora do meio digital... Vocês vão entender o que eu tô falando agora. Falar sobre essas coisas é visto como uma coisa arrogante, como soberba, como, tá querendo achar, tá querendo mostrar, etc. É óbvio que tem pessoas que fazem isso. Mas é uma coisa feia ganhar dinheiro, falar de lucro. Eu peguei um produto, importei, coloquei a margem em cima e vendi. Nossa, que absurdo, você deveria ter vendido pelo preço de custo. Como se não fosse... Ganhar dinheiro é um crime. Como se ganhar dinheiro fosse um crime. Exatamente. E isso vem da educação ruim. Então, o que quer dizer capitalismo? Capitalismo, na realidade, foi um nome inventado pelos detratores do capitalismo. É um termo marxista sobre a acumulação de capital. Só que eles entendiam que a acumulação de capital era uma coisa ruim. Uma das coisas que eu faço no curso, eu faço no Instagram também, mas no curso de uma forma mais direta e com uma cronologia mais correta, é mostrar que a acumulação de capital, na realidade, é responsável pela evolução da humanidade. E como? Sem a acumulação de capital, você não tem como poupar e investir em alguma coisa. Então, quando a gente fala de, sei lá, vou fazer esse escritório aqui, e você não tem dinheiro para fazer o escritório, para poder fazer os podcasts, para poder trazer pessoas, etc. Você vai no banco ou numa instituição financeira, pega esse dinheiro e investe. E pode dar errado, né? Verdade. Você vai ter que pagar imposto, você vai ter que pagar pessoal, você vai ter que pagar toda a infraestrutura, máquinas, etc. Isso vale para fábricas, vale para qualquer negócio que você for fazer, inclusive o digital. E da onde vem esse dinheiro? É do céu? Não, é alguém que poupou. Então, alguém que poupou a mais, acumulou esse dinheiro, foi numa instituição financeira e colocou o dinheiro lá. E essa instituição financeira vai fazer a ponte para alguém que está precisando do dinheiro.
Perfeito. Isso é, de maneira bastante resumida, a importância da acumulação de capitais na evolução da humanidade, porque a partir do momento que se cria a acumulação desse dinheiro, você pode transferir isso para quem for um homem ou uma mulher de negócios. E é isso que moveu o mundo desde então. Isso foi melhor observado depois da Revolução Industrial, pelo Adam Smith, que é um economista que foi o primeiro cara que observou e falou, bom, essa estrutura capitalista, ela é positiva. E quanto mais livre você deixar as pessoas, melhor. Foi o primeiro que observou isso. Ele fez alguns erros nessa primeira observação, mas a observação principal de liberdade, manter as pessoas livres e de que o individualismo move o mundo e de uma forma positiva para o coletivo. E aí o exemplo que eu dou é o seguinte, e ele fala isso no livro dele, A Riqueza das Nações. Não é da benevolência do padeiro, do cervejeiro, do açougueiro que você vai ter o seu jantar, mas porque ele quer o sustento dele primeiro. Óbvio que ele pode ter o propósito de alimentar as pessoas, mas o propósito principal qual que é? Ele ter dinheiro para ele poder fazer as coisas que ele quer. Morar numa casa, ter alimentação, pagar a educação dos filhos. E é esse individualismo que move o mundo. E aí vem a questão do lucro. Como é que você tem uma empresa saudável, contratando pessoas, melhorando processos, comprando infraestrutura e, às vezes, de novo, pode dar errado. É um risco, sem ter lucro. Então, esse entendimento sobre o que é o capitalismo e como ele é benéfico para as pessoas, aí eu trago isso no curso, como eu falo sempre no Instagram também, tem bastante informação gratuita, por meio dos dados. Então, como era a sociedade até 1800? Até antes da Revolução Industrial. Basicamente, ninguém mudava de posição. Ninguém mudava. Quem nascia pobre, normalmente, morria pobre. E o trabalhador, ele não tinha acesso a bens de capital, a bens de consumo. Ele entregava a produção dele, era uma coisa muito incipiente, pouco produtiva. Depois da Revolução Industrial, que veio a produção em massa, em larga escala, por causa da máquina a vapor, o negócio mudou completamente. Então, os trabalhadores de uma fábrica compravam os produtos da outra. E isso fez uma revolução no mundo, em termos de tudo, inclusive de liberdades individuais. Porque a partir desse momento fazia mais sentido você ter as pessoas livres para consumir e para trabalhar do que escravas ou ganhando pouco, enfim. Foi havendo essa evolução. E aí a pobreza era de 95% mais ou menos, em 1800, com 1 bilhão de pessoas no mundo. Hoje, quase 8 bilhões de pessoas, ou seja, 8 vezes mais pessoas, a pobreza está em 10% do mundo. E é possível extirpá-la. E como? Com liberdade econômica. É isso que se mostra nos dados. E é muito simples de encontrar.